Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um trabalho da nossa casa. Hoje quem vai conversar com a gente é a Vanessa e ela vai falar sobre esperança e coragem. Então, para começar a nossa reflexão de hoje, eu vou fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Convido então todo mundo a fazer uma prece para que a gente possa retirar a mensagem necessária do estudo de hoje. Vamos concentrar então os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração e a nossa mente e agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui hoje, todos reunidos em espírito, apesar de distantes fisicamente. Muito obrigada, meu Pai, por todas as escolhas que o Senhor nos permitiu tomar durante a nossa jornada e que nos trouxeram até esse momento. Que o Senhor esteja sempre conosco e que assim seja sempre. Boa noite, amigos queridos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Começamos mais uma noite de reflexões, de troca de conhecimento. E nessa noite eu escolhi o tema Esperança e Coragem, que na verdade é uma leitura de um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, para que a gente trabalhe essas duas virtudes, né, essa noite. Visto a época em que vivemos, onde nós vivemos momentos que nos levam a refletir sobre esperança e sobre coragem, achei que a mensagem vai ser muito propícia para as nossas reflexões da noite. Então vamos começar. Essa mensagem foi retirada do livro Nós, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. E ela começa assim: Deixa que a tua palavra de fé
venha a cair na terra dos corações, por semente de futuro. Então, vem falar um pouquinho da nossa palavra, principalmente da nossa palavra quando referente a assuntos de fé e de espiritualidade. E a gente pode até fazer uma analogia com a parábola do semeador, né? Onde o semeador sai a semear e a sua semente cai em vários tipos de terra, mas só a terra boa é a terra em que a semente consegue germinar, né? E aí a gente pode fazer uma analogia que a nossa palavra também é essa semente. E a gente precisa deixar ela cair no coração das pessoas, porque é o coração que vai fazer com que a semente germine. E aí a gente começa a refletir em cima desse pequeno trecho. Como estamos usando a nossa palavra? Será que nós só sabemos apontar os erros? Será que nós temos sempre um elogio para distribuir para as pessoas? Não um elogio pejorativo, mas um elogio de reconhecimento por aquilo que aquela pessoa está nos proporcionando? Será que as nossas palavras elas saem gritadas? Será que elas saem timidamente? Será que elas saem com alegria? Além do conteúdo das palavras, né, que nós exprimimos, a gente tem também a emoção com que a gente diz, né, cada palavra. E aí tem um trechinho que eu separei que fala um pouquinho da palavra, do significado, né, e do papel dessa palavra, que está no livro Indulgência, que também foi ditado pelo Emmanuel. E é assim: mas também é pela boca que exteriorizamos a ternura e a compreensão que nos restauram e fortalecem. E é ainda por ela que externamos a fraternidade que nos imanta uns aos outros à frente da lei. É pela boca que aprendemos a auxiliar aos nossos semelhantes, e é ainda por ela que clamamos para o céu, suplicando socorro e misericórdia. Muito bem. Olha o papel, né, que as nossas palavras têm em toda essa, vamos dizer assim, essa matemática divina, né? Essa providência que nos guia e que é força propulsora, né, da nossa evolução. Através das palavras nós podemos derrubar, mas nós também podemos acolher e podemos acalentar os corações das pessoas. E eu trouxe para nós uma historinha para representar muito bem esse uso das palavras. E é uma historinha que se chama O Cego e o Escritor. E eu vou ler para vocês. Na verdade, acho que eu vou contar ela que é mais fácil. Havia um cego que vivia na rua, né, pedindo esmolas, e ele tinha uma plaquinha onde estava escrito: cego de nascimento, uma esmola por favor. Todos os dias passava ali um escritor, e um dia o escritor resolveu, né, pedir aos cegos, poderia reescrever a sua plaquinha para ajudá-lo, né? E o cego permitiu que o escritor reescrevesse. Ele escreveu, virou do outro lado, né, a plaquinha, escreveu e saiu. Quando ele voltou no final da noite, ele perguntou para o cego, falou assim: e aí, como foi o seu dia? E o cego falou para ele: nossa, até parece mentira, mas meu dia foi extraordinário. Muitas pessoas, todas as pessoas que passavam, muitas delas deixavam alguma coisa, né? As que não deixavam uma palavra, conversavam. E aí ele ficou curioso, falou assim: nossa, mas o que o senhor escreveu na plaquinha? E ele, olhando para o cego, disse: a primavera está chegando e eu não poderei vê-la. Foi isso que eu escrevi na plaquinha. Olha que interessante, né? Os dois estavam querendo as mesmas coisas. O cego queria esmolas e escreveu, e o escritor também queria que ele conseguisse, né, o dinheiro para sua sobrevivência. Mas cada um imprimiu uma emoção diferente nas suas palavras, né? Então, olha como somente o modo como nós usamos as palavras pode mudar uma situação inteira. Então, a gente fica atento para esse cuidado, né? A próxima frase do nosso texto, ela fala assim: caridade
é também doar esperança e coragem aos companheiros que estão prestes a desfalecer na luta pela vitória do bem. E aí a gente pensa, né? Perante as dificuldades e a dor alheia, a dor do outro, qual o nosso comportamento? Quando nós estamos vendo que pessoas, né, as pessoas ao nosso lado estão quase desistindo do trabalho no bem, ou estão quase caindo em algum vício ou em algo que lhes seja prejudicial, como a gente reage? Qual o nosso comportamento? Será o de crítica? Será o de aquiescência, né, no sentido de, você acha que não consegue, então não consegue mesmo, tudo bem. Será que é o de encorajamento? Fica para nós, né, a reflexão. Perante todas as relações que nós temos, as pessoas que nós encontramos durante o dia, qual o nosso comportamento quando o outro está em dor, quando o outro está em sofrimento? Apontamos os defeitos ou apontamos as soluções? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, onde fala sobre indulgência, ele vem dar uma dica de ouro para a gente, né, para esse nosso comportamento. Ele vem falar da indulgência, que é uma virtude, e como ela é. E fala assim, ó, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Nossa, dá até vergonha de ler isso. Porque é muito, pelo menos para mim, né, e eu acredito que para a maioria de nós, isso ainda é muito diferente da nossa conduta, na maior parte das vezes. A gente precisa se policiar muito e se vigiar muito para não fazer isso, né? Para não ver um defeito e apontá-lo, seja para mim mesmo, seja para o outro, seja para a própria pessoa, né? A gente divulga o que tem de negativo. Um exemplo disso é a nossa convivência em família. Quantas vezes a gente elogia as pessoas que convivem conosco e quantas vezes a gente não vê as pessoas há muito tempo e ao invés de um elogio, a gente fala, né, ou denigre uma qualidade da pessoa, ou, né, fala que, nossa, você envelheceu, nossa, mas esse corte de cabelo te deixou mais, um rosto mais velho, mais pesado, né, ao invés da gente elogiar, da gente, isso só na aparência física, tá, gente? Ao invés da gente trazer palavras que vão fazer algum sentido, que vão ter algum efeito positivo. E aí ele ainda vai mais profundo, né? Ele nem fala desses defeitos físicos. O Evangelho ele quer nos dizer os defeitos morais. Quantas vezes nós não apontamos os defeitos, mas comentamos com os outros, né? Que estão mais próximos. Ou quantas vezes nós não falamos, tem hoje em dia, né, o sincericídio, né, as pessoas são sinceras, não, eu não sou grossa, né, eu sou sincero, eu falo, né, o que eu penso. Ótimo, ótimo que você fala o que você pensa, a gente realmente tem que verbalizar aquilo que a gente pensa sobre as coisas. Mas como a gente viu na historinha do cego do escritor, existem muitos jeitos, né, da gente colocar para fora o que a gente pensa. E vamos observar quem é o maior exemplo para nós, Jesus. Como ele fez isso? Será que foi apontando para as pessoas e condenando? Ou será que ele fez isso de maneira calma, de maneira moralmente, né, superior, mas ao mesmo tempo indulgente e amorosa? Muito bem. Mais um trechinho. Dirás talvez que já repetiste o teu apelo à solidariedade e à concórdia, vezes e vezes, sem que ninguém te desse atenção. E aí vamos começar a refletir. Por que e para que fazemos o bem, né? A frase, o trechinho, está falando para nós. Muitas vezes a gente
já pediu, né? Já fez um discurso em nome da solidariedade, da concórdia, mas a gente sente que ninguém nos escuta, ninguém nos dá atenção. Isso tanto no plano físico quanto no plano das orações, né? Das nossas preces. Mas se a gente for prestar atenção, isso está mais voltado para a nossa segunda observação: dar sem esperar nada em troca. Por que e para que fazemos o bem? Para ganhar algo em troca? Para que somos bons? Porque eu quero estar bem quando eu desencarnar? Isso também é uma barganha. Infelizmente, a gente sabe que no nosso estágio evolutivo é comum que a gente vá fazer essas trocas, que a gente vá pensar dessa maneira. Mas é importante que a gente tenha consciência disso, para que a gente possa caminhar um passo a mais, né? Que seria o passo do fazer o bem, porque é natural, porque aquilo já vem de mim, né? Porque faz parte de quem eu sou. E para a gente refletir um pouquinho sobre por que e para que fazemos o bem, eu vou ler uma história para vocês do livro Alvorada Cristã, ditada pelo espírito de Neio Lúcio, e essa história se chama O Servo Feliz. Certo dia chegaram ao céu um marechal, um filósofo, um político e um lavrador. Um emissário divino recebeu-os em elevada esfera, a fim de ouvi-los. O marechal aproximou-se reverente e falou: Mensageiro do Comando Supremo, venho da terra distante, conquistei muitas medalhas e mérito, venci numerosos inimigos, recebi várias homenagens em monumentos que me honram o nome. Que desejas em troca dos seus serviços grandes? Indagou o enviado. Quero entrar no céu. O anjo respondeu sem vacilar. Por enquanto, não pode receber a dádiva. Soldados e adversários, mulheres e crianças chamam-no insistentemente na terra. Verifique o que alegam da sua passagem pelo mundo e volte mais tarde. O filósofo acercou do preposto divino e pediu: Anjo criador do eterno, venho do acanhado círculo dos homens. Dei às criaturas muita matéria de pensamento. Fui laureado por academias diversas. Meu retrato figura na galeria dos dicionários terrestres. Que pretende pelo que fez? Perguntou o emissário. Quero entrar no céu. Por agora, porém, respondeu o mensageiro sem titubear, não lhe cabe a concessão. Muitas mentes estão trabalhando as ideias que você deixou no mundo e reclamam-lhe a presença, de modo a saberem separar-lhe os caprichos pessoais da inspiração sublime. Regresse ao velho posto, solucione seus problemas e volte oportunamente. O político tomou a palavra e acentuou: Ministro do Todo-Poderoso, fui administrador dos interesses públicos. Assinei várias leis que influenciaram meu tempo. Meu nome figura em muitos documentos oficiais. Que pede em compensação? Perguntou o emissário do alto. Quero entrar no céu. O enviado, no entanto, respondeu firme: Porquanto não pode ser atendido. O povo mantém opiniões divergentes a seu respeito. Inúmeras pessoas pronunciam-lhe o nome com amargura e esses clamores chegam até aqui. Retorne ao seu gabinete, atenda às questões que lhe interessam a paz íntima e volte depois. Aproximou-se então o lavrador e falou humilde: Mensageiro de nosso pai, fui cultivador da terra. Plantei o milho, o arroz, a batata e o feijão. Ninguém me conhece. Mas eu tive a glória de conhecer as bênçãos de Deus e recebê-las nos raios do sol, na chuva benfeitora, no chão abençoado, nas sementes, nas flores, nos frutos, no amor e na ternura dos meus filhinhos. O anjo sorriu e disse: Que prêmio deseja? O lavrador pediu chorando de emoção. Se nosso pai permitir, desejaria voltar ao campo e continuar trabalhando. Tenho saudades da contemplação dos milagres de cada dia, a luz surgindo no firmamento em horas certas, a flor desabrochando por si mesma, o pão a multiplicar-se. Se puder, plantarei o solo novamente para ver a grandeza divina a revelar-se no grão,
transformado em dadivosa espiga. Não aspiro a outra felicidade, senão a de prosseguir, aprendendo, semeando, louvando e servindo. O mensageiro abraçou-o, exclamou chorando igualmente, de júbilo: Venha comigo, o Senhor deseja vê-lo e ouvi-lo, porque diante do trono celestial apenas comparece quem procura trabalhar e servir sem recompensa. Então, olha que legal para a gente fechar essa reflexão dessa frase, né? Muitas vezes esse sentimento de que nós não somos atendidos é porque a gente sempre está esperando algo em troca. Porque a gente quer fazer o bem e quer ter um muito obrigado e quer ter um reconhecimento. Mas, na verdade, Deus não espera isso de nós. Ele espera que nós façamos o bem pelo bem. Façamos o bem, como o lavrador falou, porque queremos continuar aprendendo, continuar semeando, continuar louvando, continuar servindo. Nós somos servidores e Jesus que esteve aqui no nosso planeta para nos ensinar que nós viemos para servir. Ele que era o mais alto entre nós, né, o maior entre nós, veio para nos servir, sendo que nós não tínhamos, né, não temos até hoje direito de ser servidos por Ele, mas Ele veio nos servir. Quão humilde, né, foi esse Espírito para nos mostrar esse caminho da humildade. Mais um trecho. Entretanto, guarda a certeza de que alguém terá escutado a tua mensagem e saberá transmiti-la em ambientes que desconhece. Olha aí, né? Acreditar, ter fé. A figura é bem sugestiva. Como reagimos quando a vida nos leva por caminhos diferentes do que planejávamos? Será que a gente se revolta? Será que a gente fica perguntando a Deus, né? Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Talvez no primeiro momento, sim. Talvez no primeiro momento em que tudo, né? Acontece tudo que a gente nunca imaginou, ou coisas que a gente não estava esperando, ou as coisas não saem simplesmente como nós queríamos, a gente se pergunte, por quê, né? Por que Deus fez isso comigo? Mas isso é uma saída fácil, é uma porta larga, que muitas vezes nós escolhemos, porque é mais fácil passar pela porta larga. É mais fácil ter outra pessoa a quem eu possa culpar. É mais fácil eu achar que foi Deus que fez isso comigo, porque eu não preciso assumir responsabilidade nenhuma pelos acontecimentos da minha vida. Então a gente tem que pensar nessa questão sobre responsabilização. O quanto eu me responsabilizo pelos caminhos, né, que aparecem na minha caminhada. Temos fé de que o Pai olha por cada um de nós? Será que nós nos sentimos merecedores desse amor divino? Será que nós nos amamos o suficiente para saber que merecemos ser amados por um ser muito maior do que nós? Sabemos esperar a germinação das sementes que plantamos? Será que nós temos paciência? Muitas vezes nós vivemos num mundo tão globalizado e tão rápido que nós queremos que a vida seja na mesma velocidade que é o mundo, né? Uma coisa acontece lá no Oriente Médio e em poucos minutos, né, numa reportagem ao vivo, a gente aqui no Brasil fica sabendo. Muitas vezes essa velocidade das informações faz com que a gente queira viver nessa velocidade. E aí a gente não para, né? A gente não para plantar sementes, porque a gente quer ver as árvores frondosas e esquecemos que a semente precisa ser plantada, precisa ser cuidada, regada, e que muitas vezes uma pequena semente demora muitos anos para se tornar uma árvore e dar frutos. E aí a gente pode fazer uma analogia, né, com as nossas encarnações, com os milênios que nós levamos para aprender. E quando a gente tem contato, principalmente com as verdades trazidas pela doutrina espírita, a gente tem a sensação de que nós vamos dormir e acordar perfeitos, né? Dormir e acordar caminhando ao lado de Jesus.
E na verdade não é isso. Na verdade é uma consciência de que nós precisamos trabalhar, né, dentro de nós as nossas virtudes e os nossos defeitos e que nós estamos em crescimento, nós estamos em caminhada e nós vamos alcançar. Mais um trechinho. Sempre que possível, atire uma pétala de otimismo e de amor entre aqueles que te cercam, descortinando-lhes a vida espiritual. Muito importante que a gente distribua as verdades que a doutrina espírita nos traz, né? Será que a gente veste a camisa do espiritismo? Será que eu ainda, quando as pessoas, né, me perguntam qual a minha religião, eu ainda falo para as pessoas, né? Ah, eu não tenho religião. Ah, eu sou uma pessoa espiritualizada. Ou, né, falo que eu sou de outra religião, sendo que eu frequento o centro. Será que eu já consigo falar? Não, eu sou espírita. Eu acredito na doutrina espírita. É preciso que a gente vista essa camisa, porque essa verdade da vida espiritual, ela pode mudar a vida das pessoas. E é como se a gente tivesse um tesouro muito precioso e a gente está guardando para nós. Pensem, né? Estou pensando aqui numa analogia. Pensem em Jesus. Quando Jesus veio, né, ao nosso planeta, ele trouxe verdades que as pessoas não conheciam. Tanto que ele foi crucificado por isso, né? Por reverter a ordem vigente, por ser agora me fugiu a palavra. Um revolucionário, né, da época, mas considerado, né, pelos seus algozes, não um revolucionário no sentido positivo, mas um revolucionário perigoso, né? E ele veio trazer verdades que ninguém conhecia, né? Que não contrariavam a lei, mas a completavam de maneira desconhecida até então. E aí o Espiritismo vem com uma missão muito parecida. Ele vem trazer uma realidade que não contraria a lei, mas que completa, né, tudo que a gente já conhecia sobre espiritualidade. Então a gente precisa vestir a camisa do Espiritismo, vestir a camisa de Jesus. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus, de falar do Evangelho, perto das pessoas, numa roda de amigos. Mas vocês já pararam para pensar que o nosso motivo de estar aqui não é o mundo material, é o mundo espiritual, são as riquezas do mundo espiritual. E a verdade de Jesus, o seu Evangelho, a sua vida fazem parte dessa riqueza. Né? E aí eu vou contar para vocês, né? Vou fazer uma síntese, mas é uma mensagem intitulada Espiritismo e Divulgação, está no livro Cartas e Crônicas, ditado pelo Espírito de Irmão X. E nessa história, é a história de dois amigos, e um deles é um estudante, ele estuda há muito tempo, conhece as verdades espirituais, né? E só que no meio que ele vive, né, no seu ciclo de amigos, seu ciclo familiar, ele não acha que as pessoas têm que discutir religião. Então ele esconde o fato de que ele conhece essas verdades. Na sua casa ele sempre leva as pessoas à biblioteca, mas lá você tem clássicos da literatura, você tem autores, né, com poemas renomados, mas não encontra os livros espíritas que estão guardados, né, no seu quarto, numa estante separada, onde só ele, né, e os mais próximos têm acesso. E aí um grande amigo desse nosso personagem desencarna e esse nosso personagem fica muito perturbado. Ele, apesar de ter todo o conhecimento da verdade espiritual, era uma pessoa que ele gostava muito, então ele sente muita falta dessa pessoa e pede muito a Deus que possa visitá-lo, que possa encontrar com ele, né, no plano espiritual e, né, e dar um abraço, que ele estava com muita saudade. E a espiritualidade fica muito consternada pelo seu pedido e o leva, né, depois, durante o sono, a encontrar com seu amigo desencarnado.
E aí quando ele chega, o amigo o abraça, né, fica muito feliz por vê-lo e começa a contar para ele todas vamos dizer assim, as novidades, né, que ele acabou de descobrir sobre a vida espiritual. E ele vai elencando várias características, né? Ah, você sabia que a gente não morre, né? Que o nosso espírito é eterno? E ele fala, ah, eu sabia. E ele fala outra coisa, nossa, mas você sabia que a verdadeira vida é a vida espiritual? Ele fala, claro, claro que eu sabia, meu amigo. E ele elenca várias verdades espirituais e o amigo sempre confirmando, né? Não, eu sabia, eu sabia. De repente, o desencarnado olha para o seu grande amigo e fala, você é um impostor, suma daqui. E ele fica assim, né? Meu Deus, o que está acontecendo? E o seu amigo desencarnado lhe diz: você não é o meu amigo terreno, porque o meu amigo, se soubesse de todas essas verdades, não me deixaria no escuro, não esconderia isso de mim durante uma vida toda. Ele não me deixaria entrar cego na vida espiritual. E o nosso, né, irmão volta, é afastado, né, pelos irmãos espirituais, volta ao corpo, acorda com a sensação do encontro e deixando para nós uma reflexão, né? Quando nós escondemos por vergonha ou por ficar desconcertado ou não querer discordar das pessoas, as realidades da vida espiritual, nós estamos fazendo com que as pessoas entrem cegas, principalmente aquelas que a gente tem mais apreço no mundo espiritual. Então, acho que é uma boa reflexão, né, para a gente pensar. Por que vestir essa camisa? Por isso. Mais um trecho. O vento das horas transportará o que disseste para o bem dos outros e de tuas afirmativas surgirão frutos de paz e bênção, que, de retorno a ti, envolver-te-ão em vibrações de confiança e alegria. E aí a gente pensa, né? Por que temos tanta dificuldade em fazer o bem? Porque aqui ele fala, né, que o tempo vai transportar todo o bem que a gente faz, né? Tudo que a gente fizer para o bem dos outros, tudo que a gente disser, desculpa, de positivo para o bem dos outros, né? E das afirmativas que também são pautadas no amor, vão surgir frutos de paz e bênção e que vão retornar para nós como confiança, como alegria, como satisfação de servir. Mas a gente tem muita dificuldade de fazer o bem, a gente nunca acha oportunidade, a gente nunca tem tempo, né? A gente nunca acha que é o momento certo. Ah, mas quando eu me aposentar eu faço. Ah, mas quando eu tiver mais tempo eu me dedico. Ah, mas quando eu tiver dinheiro eu consigo ajudar essa causa. E aí nunca é o tempo certo para a gente fazer aquilo pelo qual nós fomos destinados a encarnar, evoluir, fazer o bem. Que coisa, né? A gente sempre tem tempo para o mundo material, mas a gente nunca tem tempo para fazer o que é o nosso papel aqui no mundo, fazer o bem. E para ilustrar, né, essa reflexão sobre por que nós temos essa dificuldade, tem uma história que o Divaldo conta numa palestra, e eu coloquei aqui o título não é a história do vaso, mas nem sei se é esse, né? Se é esse o título dela. E ele fala que um amigo palestrante, né, de uma casa espírita veio lhe procurar, falando a ele que, né, falando, Divaldo, eu estou muito desanimado, eu acho que eu não consigo mais dar palestras, não consigo mais trabalhar na casa espírita, porque aí o Divaldo fica, né, nossa, mas por quê? Por que você acha, né, que você não consegue mais, né? E aí ele diz para o Divaldo, eu sou muito imperfeito, eu sou uma pessoa ainda ruim, eu às vezes estou bem no centro, mas na minha casa não consigo, né, manter as minhas vibrações. Eu não sou exemplo para nada nem para ninguém. Eu não sou digno, né, de trabalhar pela doutrina. E aí Divaldo olha para ele e pergunta, meu amigo, como a gente limpa um vaso que está sujo, né, sujo de terra, sujo de lama? Ele diz, a gente lava, né? A gente põe debaixo da água e lava. E aí Divaldo fala para ele, pois então, como nós vamos limpar um espírito imperfeito que ainda tem muitos defeitos?
através do trabalho. A gente vai trabalhando, a gente vai trabalhando e a gente vai se purificando na água do conhecimento, do trabalho no bem, da caridade. E aí a gente vai se tornando um vaso limpo. Então a gente tem dificuldade de fazer o bem porque a gente não se acha bom o suficiente para fazer o bem, muitas vezes. Então é preciso que a gente entenda que se a gente for esperar tudo favorecer, a gente não vai fazer o bem nunca. A gente precisa agir e agir no hoje, agir como pode, agir como dá para fazer. As coisas não são ideais e a vida não é exata. Tudo é prioridade. A gente precisa ver o que é prioridade na nossa vida. E aí no livro Nascer e Renascer, também de Emmanuel, tem uma leitura intitulada Aprendamos Ensinando. E ela fecha, né, essa reflexão. Ela vai falar assim, ó, é por isso que quase sempre na Terra, quando impulsivos e impacientes, somos constrangidos a exaltar a serenidade. Quando enfermos, quando doentes, surpreendemos-nos induzidos a amparar a saúde alheia à saúde dos outros. Quando fracos, sentimos-nos na obrigação de sustentar a fortaleza dos outros. Quando atormentados pelas nossas chagas íntimas de aflição ou desencanto, reconhecemos-nos intimados a nutrir a tranquilidade e a esperança naqueles que desfalecem. E tentados em muitas circunstâncias à falência e à desordem, no imo de nossa casa, vemo-nos convocados a evitar o desequilíbrio e o desastre no instituto doméstico em que respiram corações queridos do nosso painel de ação. Então, gente, quando a gente se propõe, né, a um trabalho do bem, fiquem tranquilos que nada vai ser tranquilinho, não vai ser de boa. Isso vai atrair situações, né, para a nossa vida que nos façam exercitar, porque é assim que a gente aprende. Então, quando a gente tem uma dificuldade, normalmente a gente é convidado a trabalhar pelas pessoas que passam pela mesma dificuldade que nós, porque a gente vai ter empatia e vai conseguir entender a dor, né, do outro e ajudá-lo. E ajudando ao outro, nós vamos ajudar a nós mesmos. E para a gente fechar a leitura, a última frase, lembremos-nos das palavras de Jesus, dentre as muitas que atravessaram a barreira dos séculos. Tenho compaixão da multidão. Essa frase foi dita quando Jesus estava alguns dias peregrinando com algumas pessoas que os acompanhavam, muitas pessoas, né, que o acompanhavam, e ele pede, né, aos discípulos que alimentem as pessoas, que eles já estavam há muitos dias, né, sem comer e sem beber, e aí ele diz, tenho compaixão da multidão, vamos alimentá-los. E aí a gente tem, né, aquela cena icônica da multiplicação dos pães e dos peixes, logo depois dessa frase. E aí a gente pensa na seguinte reflexão: Jesus e o seu amor pela humanidade. O Livro dos Espíritos traz para nós, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Quem é? Jesus. E aí a gente pensa no seu amor por nós. Um espírito que é governador do nosso planeta, que há bilhões de anos, quando o nosso planeta começou a se formar, já era tão perfeito que virou o governador que regeu os processos de formação do nosso planeta. Ele não tinha mais o que espiar. Ele não precisava passar pelo suplício que passou aqui, encarnado no meio de nós. Mas ele nos amava tanto que ele sabia que precisava estar aqui conosco, que precisava deixar o seu amor aqui para nós, precisava ser o amor na humanidade, para nos trazer esse sentimento. E a frase final diz muito bem:
essas palavras dentre as muitas que atravessaram a barreira dos séculos. Há mais de 2000 anos, tendo vivido numa época onde poucas pessoas sabiam ler e escrever, onde o acesso, né, a um papel para um registro, né, na época talvez uma pena, não sei o que as pessoas usavam para grafar, né, as palavras, mas era um acesso muito restrito. Há séculos atrás ele veio, ele viveu, e até hoje, mais de 2000 anos depois, nós ainda escutamos as suas palavras, ainda tentamos compreender a profundidade do seu amor e das suas atitudes. Então, que a gente pense um pouquinho em todo esse amor que Jesus tinha por nós e que a gente seja grato, que a gente consiga se espelhar na sua vida, na sua sensibilidade, para que a gente possa distribuir isso para as outras pessoas, para que a gente possa trilhar um caminho de esperança, de caridade, de amor, de humanidade. E para a gente fechar, a gente volta na imagem final. Eu coloquei essa imagem, eu escolhi porque o nosso tema é esperança e coragem. E é claro, né, que talvez não seja nem uma imagem verdadeira, talvez seja uma imagem montada, mas um brotinho saindo no meio do asfalto, que esperança, onde não há nenhuma outra vegetação, a natureza ainda se mostra presente. E que coragem de ser um broto, onde só existe um terreno árido. Que nós possamos levar essas reflexões para a nossa noite e que nós possamos ter esperança e ter coragem para enfrentar os desafios da vida, lembrando sempre do Mestre querido, que nos ama, nos amou e sempre nos amará. Que nós tenhamos uma excelente noite. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós.